Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Santa Bárbara Cast. E hoje a gente está aqui para falar de um tema muito importante que está aí levantando preocupações, que é inteligência artificial e os seus impactos na educação, se tem que ter, se não tem que ter. A gente vai discutir tudo isso hoje. E, bom, meu nome é Felipe Passo, eu sou gerente de marketing do Colégio Santa Bárbara. Estou aqui com o João Arthur, diretor do Colégio Santa Bárbara, Débora, diretora do Colégio Santa Bárbara, e o Johnny, João Gonçalves, nosso professor de pensamento computacional. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Felipe. Valeu, Fê. Obrigada, Fê. A primeira coisa que eu queria trazer na pauta para a gente discutir aqui é quais mudanças a inteligência artificial já trouxe dentro da educação e quais as mudanças que na cabeça de vocês não podem acontecer de jeito nenhum. Bom, primeiro eu acho que a mudança é uma coisa muito drástica. A impressão que eu tenho é que pouquíssimo tempo atrás a gente não falava de inteligência artificial, né? E de repente ela tomou uma proporção drástica dentro da escola, Sim. né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para utilizar ela como uma ferramenta que nos ajude a trabalhar, né? Uhum. Mas não para substituir a nossa capacidade, o nosso trabalho, né? Sim, sim. Até porque ela não consegue fazer isso. E o que você acha que não pode mudar de jeito nenhum? Assim, eu digo, no processo de educação, seja do jeito que os alunos tocam as tarefas, as lições, seja do jeito que o professor toca. Acho que é a visão humana, né? Uhum. Eu acho assim que a nossa capacidade de interpretar os sinais, principalmente dentro da educação, porque quando a gente fala de educação, parece que a gente está limitando muito a conteúdo, Uhum. mas a escola não é isso. A escola é onde a criança vive, passa parte da vida dela. E eu acho que a capacidade que a gente tem de perceber a criança que está num momento ruim, não está precisando de uma conversa, precisando de um acolhimento, até pela expressão, perceber se ela entendeu o que você falou, o que ela não falou. Então, acho que esse papel humano do professor, né, de acolher, de participar mesmo. Eu acho que isso a gente não pode deixar nunca ser Perder de substituído, jeito se nenhum. perder, exatamente. Sim. O que eu vejo, né, no caso da inteligência artificial, como tudo que vem de novo, né, ele vem meio que bagunçando aquilo que a gente já tinha até então. E isso é bom, né, mas assim, a gente tem que ter uma certa cautela. Tá. Eh, o que a gente coloca, assim, como preocupação é desconstruir aquilo que já foi construído. Tudo que É. é inovador, as pessoas tendem a jogar fora aquilo que estava no passado, aquilo que estava funcionando, né. E acho que Sim. a inteligência artificial ela vem aí para agregar, mas não para apagar algumas coisas que são insubstituíveis. O Aham. relacionamento, aquisição mesmo de alguns mecanismos, como leitura e escrita, o cálculo. Então, são coisas que a autonomia, a criatividade, são coisas que a máquina não vai conseguir fazer para a gente, não por agora, né, Johnny? Né? Uhum. Então, assim, esse lado, o que que ela pode trazer de bom? Em que momento ela pode contribuir? Eu acho que é isso que a gente tem que se perguntar, para que a gente não corra o risco de tomar um passo que a gente tenha que ver um prejuízo na educação, né. Sim. Então, assim, desconsiderar questões de base, em virtude da inteligência artificial, seria um erro e seria um erro drástico, horrível, de grandes proporções. Quando você fala de base. Seria leitura, seria escrita, seria deixar a criança experimentar. Hoje a gente tem um apelo na educação, né, de deixar a criança viver a infância, né. E aí a gente entra numa outra discussão, que é a discussão das telas, Uhum. né. Hoje em dia a gente substituiu a bola, o peão, a corda, a boneca por uma tela de celular. E isso limita a criança de experimentar, de criar histórias, de machucar joelho, de tirar o tampão do dedo e Sim. tira as experiências que ela tem com isso, Repertório. é o repertório. Então, é nesse sentido de base, a criança tem que ser criança, o adolescente tem que ser adolescente, para que eles tenham base para seguir o caminho. Então, a inteligência artificial, eu acredito que ela vem depois de toda essa parte já consolidada. Legal.
Eu acho que foi um movimento muito abrupto de mudanças. Eu acho que ela veio, assim, de uma forma muito repentina. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar com muito cuidado. Como eu sempre digo, né, é um instrumento, é uma ferramenta, é como uma faca. A faca, ela pode servir para passar manteiga no pão, ela pode servir para matar alguém. Então acho que a gente tem que experimentar com muito cuidado. As crianças, elas vieram, assim, de um detox de tecnologia dentro da escola. Eu acho que se a gente começar, de repente, a vir nesse viés da entrada do celular na sala de aula, para você usar, de repente, essa ferramenta, eu acho que isso daí seria um retrocesso na educação. Eu acho que quando você abre um site de inteligência artificial, a criança ela acaba tendo uma série de estímulos paralelos, porque dentro dessa caixinha aqui não tem só o ChatGPT. Ele tem lá Instagram, tem Facebook, tem uma série de estímulos. Eu acho que a grande saída para a gente começar a pensar nisso daí, eu acho que é fazer com que a criança goste de aprender, que ela Uhum, seja mais autodidata. E aí sim, a inteligência artificial ela entra com viés positivo para o dia a dia da educação. sim. Como a Débora falou, né, a gente tem que aproveitar muito daquilo que a gente tinha antes, Uhum, da questão do contato, da questão da afetividade, da questão do como foi seu dia, sabe, para a gente não deixar com que a tecnologia, ao invés de aproximar as pessoas, ela distancie. uhum. E como que a gente ajuda a criar esse gosto de aprender dentro da criança, quando hoje se tem muito esse discurso, né? Ah, mas só jogar no ChatGPT e se ele vai me trazer o conteúdo, enfim. E o que você falou, acho que é muito importante, né? A gente precisa que elas gostem de aprender, senão vai virar um enorme de um copia e cola tudo. E eu confio bastante no que a Unesco fala, né, na questão dos 4 pilares, na questão de aprender a ser, aprender a produzir, aprender a conviver e aprender a fazer. E aprender a aprender, né. Eu acho que essa daí é a grande sacada. Eu tive um vô que era autodidata, ele não tinha nem o primário antigamente, acho que tinha a primeira série do primário, e segundo a minha mãe, era um dos caras mais inteligentes Hum, que se tinha. Antigamente se gastava uma fábula numa Barça, acho que não é do tempo de é, vocês, mas sim, era a nossa fonte de conhecimento. E sim. apesar a gente pegava aquelas Barças e saía copiando tudo aquilo, e através dessa cópia a gente ia adquirindo conhecimento, aí adquirindo experiência, aí vivendo as figuras lá, e assim que a gente aprendia antes. Uhum, Hoje em dia, de repente, com um prompt, com um comando, fazendo uma pergunta, eu já de repente pode ser que eu tenha uma coisa muito mais pronta e de repente eu exercite muito menos o meu cérebro, a minha cognição do que antigamente, por exemplo. sim. É, você trouxe um ponto que me fez aqui ficar curioso com uma questão, né? Por exemplo, na época que eu estudei, a gente fazia muito isso e hoje acredito que ainda faça, né? De pegar um Barça ali, pegar o que tá na lousa e transcrever exatamente do jeito que tá no livro, do jeito que tá na lousa. Hoje acontece isso, meio que como né, um processo de, não diria resgate, mas enfim, a galera recebe a tarefa, pega do chat GPT, copia dali e cola no responder a tarefa deles ali, a lição de casa, o trabalho. Do que se difere essas duas coisas? Porque em ambos casos são Ctrl C, Ctrl V, copia e cola. Mas acho que o mecanismo, tudo que acontece dentro da cabeça da criança de um para o outro tem suas diferenças, né? Imagino eu. Tem até a questão neurocientista, né, quer dizer, para você copiar da lousa, primeiro existiu uma conversa ali daquele conteúdo. Uhum, Então você já seus sentidos já estão trabalhando em prol daquilo. sim. Segundo, você tem que trabalhar a visão, a memória, então todo esse caminho daquela informação está passeando dentro do seu cérebro e está fazendo conexões, está Uhum, fazendo sinapses ali para consolidar a aprendizagem, né. Então como a gente fala, informação é uma coisa, conhecimento é outra. sim. E quando você copia e cola de uma tela, ele não faz esse caminho. Uhum, Porque, assim, se a criança vai e o adolescente, no caso, e pesquisa na internet, e aí ele conversa com a máquina, no modo de dizer: "Não, ó, não, eu não quero falar sobre esse ponto", ou, "Eu vi tal pesquisa que contradisse isso que você está me trazendo, me dá", aí você está fazendo realmente uma pesquisa usando a inteligência artificial. Agora, se eu simplesmente falo para ela me dá uma pesquisa pronta, tá-tá-tá, e ela te entrega, você copia e cola, todo esse mecanismo que você faz de reflexão, de ação, e de entrega, ele não acontece. sim. E aí é só informação, não vai gerar conhecimento. Então eu acho que essa é a diferença, quando a criança para copiar alguma coisa,
naquele momento ela está prestando atenção, né. Antigamente a gente tinha um excesso de cópia e a gente fazia, né, fazia cópia e não sabia muito bem para quê. E aí, como eu falo, né, tudo que vem novo vem desconstruindo o que estava dando certo, aí se entendeu que não precisava mais copiar. Uhum. E graças a Deus a gente está amadurecendo, né. Algumas práticas estão voltando, porque a gente viu que o prejuízo foi grande. Isso aconteceu inclusive na Finlândia. Eles entraram com tablets nas escolas, É. e para alfabetizar com utilizando tablets tudo, e teve um retrocesso enorme na qualidade do ensino deles, né. Viram que as crianças não estavam, lógico que eles foram muito Rápidos, rápidos, né? né, em 2 anos eles já viram isso e já voltaram atrás. É. Então, nos países que a gente pode, assim, se inspirar, eh, o caderno e o lápis, eles não saem de moda. Uma das maiores preocupações dos pais que a gente conversou sobre inteligência artificial é do aluno ficar preguiçoso, né? Porque ele tem esse recurso que ajuda e aí ele não precisa pensar de fato, não precisa desenvolver nada de fato. Essa é uma preocupação real? Faz sentido? Como que vocês lidariam com ela? Olha, eu acho que não. Não. Eu acho que não. Acho que no primeiro momento a gente vai ter, assim, esse baque, é uma mudança muito rápida, mas é o que falavam do Google quando a internet surgiu, que você também as pessoas não fariam mais nada, que tudo seria respondido pela internet, que os trabalhos estariam prontos. A gente viveu uma época, inclusive, em que as pessoas compravam trabalhos prontos, tinha site para vender trabalho. Uhum. E isso não se tornou. E, assim, ó, a escola é só isso. Me faz um trabalho de geografia, o aluno faz o trabalho. A escola não é só isso. A escola tem instrumentos diferentes para ensinar, vivências diferentes. Então, em alguns momentos isso pode acontecer, em alguns casos, mas eu não vejo a possibilidade da educação se tornar eu peço determinado trabalho, ele pede para o GPT e me entrega. Essa questão, assim, da preguiça, né, são coisas que a gente tem que avaliar, né, são casos a casos. Acho que a família pode colaborar muito. A gente fala muito do aluno, né, no processo de aprendizagem, mas, a família também é importante ali, né. Quando Uhum. a gente traz que alguns comentários dentro de casa, e eu sei que as famílias não fazem esse tipo de coisa na maldade, mas tipo assim: "Você tem que tirar 10, que notas são essas?". Na realidade, a gente está valorizando o final, a gente não Uhum. está valorizando o processo. E todas as conquistas que a gente tem na vida, são a gente tem que avaliar o processo, porque a gente não acerta de cara, né, a Sim. gente erra, a gente cai, a gente: "Ah, esse jeito dá certo, esse jeito não dá". Então eu acho que esse envolvimento da família em perceber o como a criança está aprendendo, o que ela está aprendendo, e ver a riqueza que tem por trás daquela prova, que acaba sendo um recurso que a gente utiliza para avaliar, mas o que que ele levou de fato, né, que é o que a gente fala de metacognição. O que que eu faço com aquilo que eu aprendi? Onde eu Uhum. aplico isso? Certo. Né, então eu acho que a preguiça, ela está muito atrelada à falta de sentido. Para que eu estudo? Eu acho que a importância da família nesse sentido de mostrar, de valorizar. E isso é uma questão que a gente vê também, né, de diferença nos países que têm mais destaque na educação. A sociedade como um todo valoriza muito o conhecimento. E o professor. E o professor, e toda a estrutura que está ali, né. Sim. Então eu acho que a gente tem que acredito, né, que a gente tem que amadurecer nesse ponto. Sim. Tinha quando a gente conversou esses dias aí, você comentou também sobre o olhar atento do professor no que o aluno está produzindo, né. Uhum. Então quando assim, você conhece o seu aluno, você sabe o que ele produz, ele vem com exercícios complexos de matemática, mas você sabe que ele tem dificuldade nas operações básicas, aí você vai falar com ele: "E aí, ai que bom que você gostou, mas me explica aqui como que você fez isso?". E ele se Uhum. atrapalha. Então, quer dizer, não foi um conhecimento consolidado. Aí você consegue perceber que aquela criança não teve ética ao usar, né, a Uhum. ferramenta, né. Eu acho Sim. que é uma das grandes questões que a gente tem que conversar e amadurecer, é no sentido da ética, né. É, o olhar do professor ele vai muito além, né, do olhar o que o aluno produziu como conteúdo, ou se ele copiou do colega, ou a nota que ele teve. O olhar do professor está em saber que aquele aluno, de repente, está naquele dia, num momento ruim, e você conheceu o aluno pelo olhar mesmo, Sim. sabe. Eu acho que, essa questão mesmo do socioemocional, de olhar o emocional do aluno, de perceber o emocional do aluno, acho que é uma grande característica dos nossos professores.
Porque na verdade o nosso turnover é baixo, nossa rotatividade de profissionais é baixa, e a gente faz questão de conhecer o aluno. Uhum. Então, se o aluno está vivendo um dia diferente na vida dele lá, ou de repente tem um problema em casa, o nosso professor, no olhar, ele vai diagnosticar aquela situação e vai tratar no individual e vai saber acolher aquele momento do aluno. Isso é muito forte no Colégio Santa Bárbara, né? Não Sim. sei se todas as instituições a gente tem isso. E eu acho que esse momento de disruptura, né, da inteligência artificial, ele evidencia o quão importante é, ainda mais agora, até na verdade, esse relacionamento, esse olhar emocional, esse acolhimento que a gente trabalha bastante. Vocês acreditam nisso também? Eu acredito sim. Inclusive, penso que essa questão ela é um teste não só para os alunos, mas é para as escolas também. Uhum, Porque assim, ó, a primeira questão da seriedade do nosso trabalho. O que a gente faz, a gente não pode agir com modismo, porque vai impactar a vida dessas crianças de uma geração inteira. uhum, E a escola que fala tanto, porque as pessoas têm que trabalhar com valor e com ética, eu acho que a gente tem que ter o papel também de não deixar se levar pela moda, mas tentar procurar qual é o melhor para o nosso público, para os nossos alunos e agir de acordo com aquilo, como a gente conversou. A gente conhece nossos alunos. uhum, Então, a gente não pode simplesmente por uma questão de modismo trazer práticas para dentro da sala de aula sem saber o que está acontecendo. Tem As, no ganho, né? exatamente, sem um motivo. uhum, Como a gente, há um tempo atrás aí, começou essa questão da informática, da tecnologia, eu vi isso nascer. Então, assim, em alguns lugares era obrigatório você ter uma apresentação, você tem que fazer algo tecnológico. uhum, Não era porque ia ser um ganho pedagógico, a preocupação não era. E a gente tem que se preocupar com o quê? O processo pedagógico. Qual é a função disso? O que que eu vou agregar na minha aula? E uhum. eu acho que a inteligência artificial, ela vem na mesma pegada. A gente precisa saber avaliar criteriosamente isso como um benefício e não simplesmente porque todo mundo usa e a gente tem que usar. Existem aulas dadas pelos professores com giz ou com canetão e lousa que dão um show, um baile em qualquer outra aula que é usada a tecnologia. Não estou dizendo isso, eu não sou contra a tecnologia, eu acho que tem recursos maravilhosos hoje em Sim, dia, mas não é o central. O central é assim, essa atitude, essa metodologia, ela vai fazer meu aluno aprender mais e melhor? Se aplica? Não, não se aplica. Então, a gente vai fazer o tradicional nesse momento, que não tem problema nenhum. Hum. E quando for um momento, né, aberto para uma inovação, a gente aplica a inovação, né? Porque a gente não pode negar, ela existe e ela está aí, né, para a gente saber lidar com ela. Cultura digital na realidade é uma competência obrigatória, né, pela BNCC. Uhum. Então tem que ter essa cultura digital dentro da escola. Mas sim. assim, não que tenha necessariamente que caminhar pelo viés da inteligência artificial. A gente teve algumas pseudo-evoluções no processo de educação, trazendo, como você comentou, tablets, trazendo a tecnologia ali para o processo de educação, que mais à frente a gente viu que não ajudou, que na verdade atrapalhou o desenvolvimento da criança. Teve até testes na Finlândia, que você comentou agora. Sim. Vocês acham que inteligência artificial pode passar por um processo parecido ou não? Ou ainda é cedo para falar? Eu acho que a gente corre um sério risco, né? Se a gente não colocar o humano em grande evidência, né, Johnny? Não sei se o Johnny e o João concordam, mas se a gente não colocar o humano em evidência, aquilo que a máquina não consegue fazer, a gente vai ser facilmente substituído, né? Uhum, Então, qual é o diferencial de um profissional? É o olho no olho, tentar te entender, tentar saber qual é a sua necessidade, uhum, se esforçar ao máximo para ter ferramentas para te ajudar, né. Então, assim, a técnica e o humano, eles têm que estar muito muito alinhados, né. uhum. Então, se a gente deixar o humano de lado, a gente vai perder para a máquina, porque ela é muito mais rápida que a gente, né, ou eu estou Sim, não errada? precisa Sim. dormir, não precisa Não fi comer, ó, não né, fica estressada. não fica Eu estressada, não fica com o filho doente em casa. Então, assim, se a gente, falar só da questão da produtividade técnica, né, mas até a produtividade técnica, eu acho que ela fica meio, sozinha, né, Sim, assim, sem utilidade sem a humana, sim. né. acho que a máquina nunca vai substituir o ser humano.
Uhum, Eu acho que a questão da criatividade, a questão da sensibilidade, a questão da empatia, a questão do olhar, uhum. eu acho que e a gente não corre esse risco do professor ser substituído nunca. Numa sala de aula, acho que não tem nada mais importante do que a relação professor e aluno. E a gente precisa aprender com os erros que a gente já cometeu. Uhum. Porque quando começaram as crianças a ter celular, era algo assim, não, é inevitável, isso vai acontecer, não tem como se o celular fosse se tornar algo presente o tempo todo na mão dos alunos. E a gente percebeu que esse não é o caminho, tanto que o celular passou a ser proibido em escola, e para a gente que trabalha dentro de uma escola, isso foi um ganho Enorme. muito grande. Assim, crianças que tinham sérios problemas de socialização passaram a conversar com outras crianças, nitidamente tiveram um ganho de qualidade de vida. Então, eu acho que a gente tem que aprender com, né, com os erros que a gente já cometeu. Eu acho que doses homeopáticas para ir, né, testando, mas como substituir o professor, eu não vejo Jamais. isso como um caminho. E como apoiar o professor? O professor, ele tem que entender, né, qual é a missão dele. Ele tem que se alinhar com o propósito, senão ele realmente acaba achando, né, entrando nessa questão da competição com a máquina, e a gente acaba achando que não tem o porquê, né? Então, eu acho que ajudar o professor nesse momento é trazer para ele essa reflexão da importância do professor, da Uhum, importância do olhar, da importância do carinho, do afeto, e também trazer as ferramentas necessárias para ele melhorar, né, no que se diz, assim, de inovação, dentro daquilo que lhe for pertinente. Eu acho que é dar essa segurança para o professor e para as famílias também, porque a gente vê que muitas famílias acabam querendo que o aluno tenha o melhor computador, o melhor celular, com medo dele ficar alheio a algumas ferramentas uhum. necessárias para a educação. E a gente não vê isso, né, a gente vê que esse tipo de ferramenta, ela acaba até distraindo mais o aluno do que ajudando, né. Sim. Então eu acho que essa segurança de que a gente está fazendo primeiro a gente tem que fazer um básico bem feito, Uhum. que vai perpetuar por toda a vida dessa criança, desse adolescente, quando virar adulto. Eu E acho que uma coisa, desculpa, João. Não, manda Eu bala. acho que uma coisa que acontece muito na educação, na minha opinião, é que parece que os adultos que tomam as rédeas esqueceram que foram criança. Eu tento sempre lembrar como era a minha infância para tomar as decisões que eu tomo hoje. Então eu, Joãozinho, aluno, ganhei um computador para estudar geografia. Não, gente, eu ia jogar. Eu não ia estudar geografia. Eu ia ficar brincando, eu queria jogar. Hoje, as lembranças que eu tenho da minha infância são de quando eu consegui terminar determinado jogo? Não. Eu não tenho lembrança de quando eu estava numa máquina. As minhas lembranças são daquilo que eu convivi com pessoas. Então, eu acho que a gente, enquanto adulto, tem que entender que a criança, assim como nós já fomos crianças, a gente quer conforto, a gente quer o mais fácil. Eu não quero desafio. É do cérebro É do humano, né. cérebro humano. Eu quero. E a gente, enquanto adulto, é que tem que lembrar o que nos tornou o que nós somos. Por isso que eu vejo, eu acho que a inteligência artificial é uma ótima ferramenta para a pessoa que está bem informada, que sabe qual é o seu papel e que precisa automatizar funções, reduzir a sua carga de trabalho mecânico para sobrar tempo para outras atividades mais importantes. Quando começou a ideia da internet, a gente achava que ia sobrar mais tempo. Nossa, Uhum. a gente vai ter mais qualidade de vida. E a gente entrou num looping tão maluco, que a gente sempre está querendo ir atrás de inovação, 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 e a gente nem consolidou aquilo que realmente faz sentido, né. Então, Ti- acho que essa aceleração também está reverberando nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, né. Até a questão, assim, do touch, né, tem criança que a gente até conversa às vezes, né, que você fala que a Sim, criança não consegue mexer no é. mouse, não tem essa destreza, essa coordenação motora. Então, assim, são pequenas atitudes que a gente tem que colocar um olhar para que a criança tenha um desenvolvimento melhor. Como era fácil, melhor assim, mais tranquila a minha vida, quando o único filme que eu podia assistir era a tela quente. Eu não tinha opção. Era muito tranquilo. Hoje você tem tanta opção, mas parece que isso se tornou. Você abre lá os streamings de vídeo e você vai passando, 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 passando. No fim, eu tô cansado e não assisti nada. Exato. No fim, eu tinha um filme para assistir. Eu tô sentindo esse cansaço agora. Eles estão crescendo com isso.
Então eu me preocupo, como isso vai afetar a vida adulta deles? O nosso propósito é o mesmo, é o sucesso do aluno, é que ele desenvolva habilidades e competências, é que ele se desenvolva no caráter dele, que ele desenvolva valores bons, que ele seja um bom cidadão. É isso que a gente quer do nosso aluno. Então, a família apoiando o trabalho da escola, eu acho que facilita bastante o trabalho do professor. Partindo do pressuposto que a inteligência artificial já é uma realidade no mundo hoje, como que a escola, mesmo sem usar recursos de inteligência artificial no processo de educação, pode preparar da melhor forma possível o aluno para lidar com depois as inteligências artificiais que ele vai acabar lidando no mundo dele, muitas vezes até já fora da escola ele lida. Ele vai ter que lidar de qualquer jeito. Como que ele vai lidar da melhor forma? Bom, acho que primeiro a capacidade de se adaptar e de se alterar, né? Depois, assim, a gente está falando a respeito da inteligência, mas a gente não quer dizer que ela não pode ser usada na educação. O Uhum, que eu acho é que é uma visão de que ela vai estar dentro da sala de aula. Ela pode ser usada num trabalho, por exemplo, de criatividade, trabalhando com IA generativa. uhum, Então, eu acho que ela pode ser utilizada. Hoje se fala muito em prompt. O aluno tem que saber descrever uma situação, tem que ter conseguir construir um bom texto para poder alcançar o resultado que ele espera com o uso de inteligência artificial. Então, eu acho assim que dá para trabalhar e que dá para deixar ele pronto para utilizar esses recursos Sim. sem ter a inteligência artificial trabalhando dentro da sala de aula, uhum. né? Mas com objetivos claros ali do que você está buscando, De forma mais específica. de forma mais específica. Que a Uhum, gente observa, né, que as pessoas que estão por trás do desenvolvimento desses recursos são pessoas muito bem preparadas, com muito repertório. Uma das competências do século XXI é a questão também de você saber resolver problemas, lidar com uhum, situações adversas. Então, isso eu acho que é esse o preparo que a gente tem que dar para o nosso filho, para o nosso aluno, no sentido assim, quando a gente super protege, que é uma das questões que a gente tem trabalhado, uma dificuldade que a gente tem enfrentado, com que a criança ela não está sabendo lidar com as frustrações. E aprender e desenvolver algo, ele vai ter que lidar com frustrações, ele vai ter que perceber que em alguns momentos ele vai ter que estudar mais, se aplicar mais, uhum. de repente passar até noites estudando algum conteúdo para dar conta de solucionar um Sim. problema real, né. Então eu acho que a grande preocupação da educação está nisso, porque se a gente utilizar a inteligência artificial como copia e cola, ele não vai desenvolver essas ferramentas, Uhum. né, de resiliência, de solução de problemas. Então eu acho que é uma grande preocupação aí. Eu acho que o legal é que o aluno, ele vai ter que acabar sendo um bom perguntador, Uhum. sabe, é questão de argumentar mesmo, de contra-argumentar, de trazer de não aceitar tudo aquilo como que está pronto, de repente de questionar mais, de repente de Uhum. pegar aquela informação e procurar a fonte dela. Essa questão da tutoria eu acho que vai acontecer e na realidade a gente é um caminho sem volta, como o Johnny disse, não necessariamente para o cotidiano da sala de aula, a gente tem que preparar sim, Hum. mas eu acho que, como eu já falei, naquele momento de detox, de celular e tal, eu acho que a escola está vivendo um bom momento nesse sentido. Uhum. Eu acho que abrir nesse momento para o contexto escola, eu acho que seria um retrocesso. Eu acho que ele já tem muitos estímulos e seria mais um, quando de fato o grande estímulo seria lá o professor, o convívio, a troca lá de conhecimento e de informações. Eu acho que seria o momento ideal para que o aluno para que ele se consolidasse mesmo ao aprendizado. Uhum. Acho que esse monte de estímulo, acho que não está fazendo bem para o nosso aluno, não. Foi um erro, né, no processo de educação. É um erro na questão de você trazer o celular e liberar o celular. Assim, infelizmente, isso daqui é muito mais estimulante de se ver em alguns momentos e traz muito mais dopamina do que ouvir um professor falar. De repente, uns 50 minutos. Mas é que tá, é muito mais importante para a criança ouvir a fala daquele professor do que ter esse monte de estímulo contemplado. Do que Uhum. esse excesso de dopamina, 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 dopamina para o nosso cérebro, que vai acabar deixando a criança, assim como a Débora falou, sabe, sem um momento de ter aquela frustração, sem um momento de aceitar o não, sem um momento de aceitar que ele pode errar, e de repente sem aceitar que é o erro, na verdade é o começo do aprendizado. Porque uma criança ela aprende a andar como? Caindo. Caindo. Então, assim, é um processo necessário, acho que super importante
Eu acho que, de repente, abrir esse momento para a tecnologia, a escola e a sala de aula necessariamente, eu acho que a gente perderia aí bastante em termos de atenção e de aprendizado também. Quais erros vocês acham que, assim, não poderia acontecer de jeito nenhum, que ia prejudicar muito no processo de educação de um aluno durante esse processo de implantação de inteligência artificial no dia a dia da escola? A gente fala muito da frustração, né? Parte da frustração é conviver com pessoas que pensam diferente, que agem diferente. Às vezes a gente escuta assim, tal pessoa é difícil, mas ela é um aprendizado. Uhum. Então eu acho que essa questão vai muito além do quando a gente aprende muito convivendo com pessoas que pensam diferente, que agem diferente. Eu vejo um esforço que eu percebo de transformar a inteligência, humanizar a inteligência artificial como Sim. sendo alguém que muito carinhoso, que sempre fala assim, e eu acho isso perigoso. É. Eu acho que um erro é tentar humanizar isso. Eu acho que a gente que não pode substituir as pessoas com as suas características, com os seus defeitos, com as suas virtudes, mas isso traz aprendizado. Na realidade, em pequena escala, a gente já vê casos assim drásticos de pessoas se apaixonando pela inteligência artificial, Uhum. né? Porque o algoritmo pega, aí se eu estiver falando alguma besteira, o Johnny Não. vai me corrigir, o algoritmo pega os seus gostos, os seus, né, Não, suas sou mandado embora. preferências, né? E aí ele vai respondendo aquilo que você quer, que você Vai te gosta. conquistando. Te conquistando, né. Então, já existe um filme que falando sobre isso, um filme acho que já tem 10 anos, né, que a gente estava até estudando sobre ele esses dias, e já tem fatos verídicos de jovens que se suicidaram, porque a inteligência artificial num dado momento desmanchou o namoro. Não, teve gente que até casou já com inteligência artificial. Então, gente, então, Uma assim, loucura. isso é doentio, isso É. é muito preocupante. Então, antes da gente pensar em inovar técnicas dentro da educação com a inteligência artificial, que eu acho que a gente logo vai descobrir uma forma, eu acho que vai ser uma ferramenta bacana. Há um tempo atrás, a gente não pensava em utilizar um projetor em sala de aula. Hoje a gente vê um recurso, mas a gente vê uma finalidade, né? Eu acho que tem uma coisa que a gente tem deixado muito de lado, o olhar e o tato. Uhum. Do abraçar, do beijar. Na nossa escola, muitos alunos estranham quando a gente recebe alguns alunos novos e a gente vai com um abraço, tudo. Eles estranham porque não é comum. E eu acho que não poderia acontecer isso, Uhum. né? Na minha opinião, o que a gente não pode abrir mão dentro da educação é de humanizá-la. A gente ia preferir chegar na escola, olhar para uma câmera, a porta abrir e a gente entrar, ou a gente prefere chegar lá, cumprimentar o Hamilton, o Douglas, não é verdade? E aí, tudo bem? Quando seria mais agradável, não é verdade? A energia é outra, A né? energia é outra, exatamente. Eu acho que a gente aprende com as diferenças e com os diferentes. E hoje em dia a gente tá num momento que, na realidade, o diferente, ele não pode de repente ser mais meu amigo, sabe? Ele não pode mais ser mais minha família, ele não pode ser mais. A gente não tá convivendo e aprendendo com as diferenças. A Uhum. gente tá usando essas diferenças para nos distanciar. Isso daqui eu acho que está sendo, assim, um mal muito grande, porque é uma coisa eu ser São Paulino, você ser corintiano e a gente conviver, porque o aprender a conviver numa escola e conviver com as diferenças e aprender com as diferenças é também assim, um fator fundamental, e ele colocou muito bem a questão das diferenças. Sim. Eu acho que isso vem muito das redes sociais também, né? Isso dessa Polarização, polarização. né? E eu acho que, falando agora de inteligência artificial, cruzando o que a gente tá conversando aqui, como ela tá sempre buscando concordar com você, vai ficando cada vez mais difícil você conviver com quem é diferente, né? Porque ela acaba endossando isso aí. Existem alguma forma ou alguma coisa que vocês acham que poderia ser produtivo nesse processo? E se sim, como que isso aconteceria? É tudo muito novo, mas já existem algumas ferramentas que eu acho muito legal. Aham. Né, por exemplo, uma criação de uma música com a turma, tem né, agora eu não sei se é aplicativo que fala, né, um aplicativo que você pode elaborar um texto, então eu já imagino, né, aquela coisa assim de você trazer um tema para a sala de aula, de você desenvolver um texto com a turma, né, com as ideias da turma, com a construção, e depois pedir para ele transformar aquilo em música, que acho que também vai ajudar num processo de assimilação. A gente usava muito musiquinha, né, para decorar a Uhum. tabuada, tudo, e isso
ajuda. Então é um recurso que pode ser bacana, né? Sim. Eu não vejo que a gente tem que fechar, né? Neste momento, não exagerar. A gente tem que avaliar, mas que tem coisas bacanas que eu acredito que vão surgir. Vai depender da gente também debruçar, conhecer e ver se vale a pena, né? Mas negar, eu também acho que não vai ser o caminho. A inteligência artificial, o celular, eles são recursos. Se a gente Uhum. souber utilizar, vai ser muito bom. Na questão do desenvolvimento da linguagem, acho que pode ajudar em algumas coisas. Questão mesmo de mnemônicos, né? Trabalhar a música para memorizar uma situação. Mas eu acho que ainda a coisa é muito nova ainda para a gente chegar e bater o martelo. Sabe? Acho que a coisa a gente tem que caminhar assim bem a passos curtos e seguros nesse sentido. Eu acho que é inevitável que entre sim, mas assim tem que estar sempre sob a tutela do professor, no meu ponto de vista. Para trabalhar soltando a criatividade, em busca de ideias, eu acho que tem muita coisa para ser usada como uma ferramenta, principalmente extra classe. Primeiro celular que a gente teve, Tijolão. que a gente imaginava que a gente ia conseguir conversar com qualquer pessoa do mundo, fazer uma videochamada, poder acessar a câmera. Se Era para alguém telefonar Era só. surreal pensar no. Então eu acho assim, daqui 10 anos as coisas vão ser tão diferentes do que são hoje, e a gente não faz ideia, De né, como vai de ser, né? como vai ser. E esse eu acho que é o grande desafio, né? A gente está formando os alunos para uma nova sociedade que nem nós temos grandes, né? Uma clareza muito grande do Uhum. que vai ser. Hum, Mas o que a gente sabe é o que não pode faltar. É. Sim. Não pode faltar a humanização, não pode faltar o trabalho das ferramentas básicas, como uma boa leitura, uma boa escrita, um bom cálculo, um bom raciocínio, criatividade, né? Então, assim, flexibilidade, essas coisas a gente já sabe que serão pontos fundamentais, Sim. né? E a tecnologia se adapta muito rápido, né? O CD já foi o ápice da gravação de dados. Quem, é- Sim, quem, aí. quem hoje usa um CD? O Videocassete. videocassete. Quem tem um CD no Você tinha que carro lá? devolver a fita rebobinada. Senão pegava uma multa. Tá. Sim, então as coisas elas mudam muito rápido, né? Por isso que eu falo, eu acho que uma das coisas que a escola tem como desafio é a capacidade de se adaptar perante a mudança de cenário. Uhum. Muito se fala que a educação não muda, mas eu olhando para mim enquanto aluno, muitos anos atrás, eu acho que tem muita coisa que não tem que mudar. Que me ajudaram a ser quem eu sou, a ter a paciência. E pensa, você criança, ficar naquela cadeira era muito entediante. Sim. Mas isso me ajudou muito a ter muito mais paciência, a lidar com os problemas, Concentração. a Atenção, concentração, a com certeza. atenção. Então a gente tem que ter esse filtro e ter essa capacidade. Como diz, não é fechar os olhos e fingir que não existe, mas é saber aplicar como uma ferramenta na hora certa, sem deixar de aprender aquilo que a gente tem que aprender para se tornar gente. E até traçando um paralelo, Warren Buffett é o maior investidor do mundo conhecido, e ele fala muito isso. Ele fala: Meu, eu fiz minha fortuna, não foi acertando a boa, dando uma tacada magistral. Ele falou: Foi evitando errar. Eu evitava errar. Então, eu acho que é um guia, uma diretriz importante a gente ter nesse processo, né, de mudança. Meu, a gente não pode errar como a gente não a gente, Colégio Santa Bárbara, mas Sim, como como a sociedade, sociedade no como um processo de todo. educação, tacando o celular para uso e, né, acabou atrapalhando. Quando a gente fala de educação, a gente fala bastante da questão da escola, do professor, mas neste momento é importante também a gente chamar a família, né? Acho que nunca se fez tão necessária essa união de família e escola, porque a gente precisa alinhar alguns processos, né? Quando você fala assim de passar por frustrações, a gente passou por muitas frustrações e a gente não teve muitas vezes assim o nosso pai, a nossa mãe questionando o professor, não chama atenção, não sei o quê, entendendo que fazia parte do processo, né? Então, eu acho que a gente também tem que fortalecer esse relacionamento da família entender o que a escola se propõe e por que se propõe, Uhum. né? Da autoridade do professor, da autoridade dos pais, porque quem sabe o que é melhor para os filhos são os adultos, são os pais, né? Então, hoje muito tem se conversado sobre isso também. A gente teve esse ganho que não tem celular dentro da escola. Mas em contrapartida, a gente vê que tem criança que sai doidinha para ir para casa para ir lá mexer no celular o resto do dia. Então é importante que a família entenda que o que está por trás dessa proibição não é só a questão de ensino, é a questão da saúde mental da criança.
da saúde emocional da criança, Uhum. né? Que os índices de doenças como com ansiedade, depressão na infância está gritante. Sim. Então não adianta a gente tirar 4, 5 horas da escola e o resto do dia ele ficar ali, ou passar a noite, que a gente infelizmente acaba pegando alguns alunos falando que passaram a noite no celular, tal. Eu acho que hoje a gente veio aqui conversar sobre inteligência artificial, mas o chamado mesmo é sobre a inteligência humana, né? Uhum. Sobre o que a gente tem de diferente e o que a gente pode agregar um na vida do outro. A inteligência artificial vai substituir o professor? Mito ou verdade? Mito. Mito, jamais. Mito. Mito. Pode desenvolver mais? Desenvolve. Pode Fica à desenvolver? vontade, Júnior. A casa é sua. Então, como eu disse, a única certeza que eu tenho é que eu não tenho certeza nenhuma. Mas eu tenho uma preocupação, porque nós mais velhos, eu tenho certeza, quando a gente quer resolver um problema no banco, um problema de fatura, a gente liga e quer conversar com uma pessoa, com um ser humano. Quando a gente liga hoje tem uma máquina, a gente não quer. Aí eu pergunto, será que essa geração que cresce conversando com o chat GPT, subindo o Reels eu chamo de Reels, do Instagram, será que eles vão preferir conversar com uma pessoa ou não? Porque é uma preocupação que eu tenho. A gente está medindo essa possibilidade de substituir o professor ou não pela nossa régua, pelas Uhum. nossas escolhas e pela nossa vida. Mas eles vão crescer de outra maneira, diferente de nós. Johnny, Então, você acha mas que a sociedade em si está se desumanizando? Eu acho. Eu acho. mas Acho o que é aí que é a chamada da família, né? Assim, eu tive um aluno que chegou e falou assim: eu estava estudando com o chat GPT. Falei, tá, mas quem estava te ajudando com o chat GPT, estudando junto com você? Não, eu e o chat GPT. Uhum. Então, quando na realidade, o chat GPT, ele serve como um auxílio. O que seria ideal? Que alguém tivesse algum adulto ali com ele, falando sobre aquele conteúdo, ajudando. A gente sabe que a vida é corrida, é tudo. Mas lembra, a gente chegou conversando, né, que a máquina e a tecnologia veio como uma promessa de nos dar mais tempo e mais qualidade de vida. Não E hoje a aconteceu. gente tem todos esses Sim. recursos e não tem tempo de fazer a lição de casa com o nosso filho, nem que seja por 10 minutos uma vez por semana. Sim. Uhum. Então, isso é uma coisa que para colocar a gente para pensar, Sim. né? E aí eu não estou falando como acusadora, não, estou falando como parte disso. Sim. Que Sim. às vezes a gente fica o tempo todo no celular e tem uma pessoa na sua casa assistindo TV do seu lado e você não tá ali. O excesso de tecnologia e de atividades para fazer sozinho, sim, eu me preocupo que esteja desumanizando as pessoas mesmo. Que a gente Festa, né? Quando acabava a força. e Quando todo acabava a mundo ia pra força, rua, isso mesmo. sim. Olha, eu na verdade, como vou pensar como pai, né? Às vezes eu tinha pouco tempo com meus filhos, mas para esse tempo eu tentava dar qualidade. Sim. Porque às vezes você diz que tá junto, mas não tá. E de repente aquela pessoa que deveria ser a mais importante que tá do seu lado, de corpo presente, e não tá de verdade. Sim, sim. Eu acho que um dos primeiros erros que a gente cometeu enquanto família é colocar uma televisão em cada cômodo, né? Sim, sim, isso mesmo. Afastou um pouquinho, né? Ah, passou aí, assim, era aquele momento de troca. Não, eu quero desenho, eu quero repórter, eu quero isso, Sim. quero aquilo. E de esperar, né? A Uhum. gente esperava o pai não querer assistir o repórter para você assistir o Pica-Pau, mas só passava o Sim. Pica-Pau e era naquele horário, né? Então, assim, esse tipo de coisa. E assistir o Reclame. Na minha época era Reclame. E a gente Exatamente. acompanhava isso. Isso mesmo, verdade. A inteligência artificial pode ajudar o meu filho a aprender melhor. Verdade, mito? Verdade, eu considero como verdade. Em algumas situações, sim, sob a tutela de um adulto, a princípio, sim. Dependendo da fase também, né? Dependendo do Sim. repertório. E da maneira como vai ser, dirigido isso também, né? Vai Sim, ser acompanhado por um adulto, se vai ser ali testado, se está sendo Uhum. utilizado de uma maneira adequada. E uma das coisas que a gente erra é dizer assim: ah, essa geração não gosta mais disso, não gosta mais de música infantil, essa geração não gosta mais História. de história. E não é verdade. Na realidade, eles gostam, é que a gente colocou isso na cabeça e não está oportunizando, Uhum. né? Uma das coisas que a gente investe bastante na educação infantil e nas séries iniciais é a contação de histórias, porque a criança tem que ter um momento de escuta. Hoje em dia, a gente tem muitos momentos de fala, né?
e de escuta são poucos. Uhum. Não, e contação de história, eu acho que tá enraizado no nosso DNA, né? Como a nossa sociedade se construiu até hoje. É como se Sim, passava conhecimento pra frente quando não tinha livro ainda, exato. né? Então é um negócio que vai muito longe. Ensina muito, né? Ensina muito, ensina muito. A outra frase aqui é: se a criança usar a inteligência artificial para fazer as tarefas, ela vai aprender mais rápido. Se você pensar na inteligência artificial como um grande Google, que você pergunta e ele resume grandes pesquisas que ele faz e você vai se Hum, alimentando dessa informação e você determina qual é o próximo passo, é uma situação. Sim. Sim, Faz o trabalho para mim, é outra situação. Então, mais uma vez, acho que é um depende. Como está sendo utilizado? É que leva tempo, né? O conhecimento, né? Ele leva tempo, ele leva você fazer, refazer, melhorar. Então, eu não vejo que como assim algo determinista. A inteligência artificial vai ajudar meu filho a aprender mais rápido. Não sei, eu acho que ele pode aprender super rápido, como na contação de histórias, como a gente falou agora, sim. né? Eu acho que não está vinculado, eu acho que está vinculado mais assim ao exercício da criança, sim, ver significado naquilo e começar a se questionar e começar a trabalhar Usando o IA ou não. usando IA ou não. Eu coloco que desde que ele goste de isso daí gere naquela criança um gosto pelo aprendizado e não um gosto por, de repente, pegar, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e apresentar um trabalho na escola, eu acho que pode ser viável sim. Como o Johnny disse, o como vai ser usado é que é a grande sacada, né? Questão. Se ela apenas copia as respostas, não há aprendizagem. O ganho está em pensar, questionar e produzir. Essa é outra sentença. Isso é Mito ou verdade. verdade? Verdade. É Verdade. verdade, Essa acho que é indiscutível, né? é. Com É. certeza. Cura, né? Porque senão ela cai naquela questão que a gente estava falando, né? Só é uma informação. A menos que o objetivo fosse aprender a copiar e colar É, na aula de informática, né? conteúdo você aprendeu atalhos, Os né? comandos, né? Isso, Os é. atalhos. A IA é perigosa para crianças. A internet é perigosa para uma criança sem supervisão, absolutamente. Concordo plenamente. Totalmente. É um risco muito grande, né? A gente Aham. tem essa ideia de que o risco é só da criança arrancar o dedão do pé correndo, né? Sim. Mas o risco que a tecnologia como um todo oferece para a criança, né? Se a gente Nossa, for, esses desafios aí que se inventam, nossa, isso daí é uma coisa que se a gente for ver bem, não é tecnologia sem um tutor, sem alguém acompanhando ali, é extremamente perigoso. Aliás, os países mais desenvolvidos são contra a tela em qualquer tipo de recurso digital das crianças na primeira infância. Às vezes a pessoa mede se o filho pode ter acesso ou não à internet pelo Instagram, toma cuidado, a internet vai muito mais profunda, Uhum. né? Principalmente joguinho com bate-papo que as pessoas podem conversar com a criança, né? Parece inofensivo. Parece inofensivo, mas não é. Criatividade é algo que a IA consegue fazer igual ao ser humano. Hum, não. acho que não, né, Johnny? Acho que não. Acho Não, que não. Igual? Ela consegue transformar em algo a sua criatividade. Sim. Então ela consegue gerar imagem, gerar vídeo. Aham. Eu não sou expert em inteligência artificial, tá? Mas eu acredito que não. A criatividade é do ser humano, Sim. né? ela precisa de um comando também. Exato. Se tiver o Aí um comando comando, um prompt muito bem feito, específico, né? porque uma vírgula fora de lugar vai Exatamente. mudar o resultado. Eu acho que o estímulo do espírito investigativo que se tinha é o que está meio que faltando, Sim. né? Curiosidade. Estimular a curiosidade, estimular o espírito investigativo, a experiência, a experimentação. Eu acho que a gente vai ter que caminhar. Aliás, a ideia da educação é caminhar por aí, né? Sim. E se você vê isso na educação infantil, é tão nato, né, da Sim. infância, se a É. criança querer investigar, às vezes você pega eles no pátio observando uma formiguinha, aí teve um dia que o sol, né, a luz estava penetrando o vidro do parque ali, eles viram o arco-íris, aí ficaram tudo admirados, juntou todo mundo para ver o arco-íris e tal. Uhum. Então, assim, é uma coisa que é nato, né? Sim. Mas que a gente aos poucos vai podando, sem maldade, mas a gente vai podando. A Sim. gente vai dando um recurso que é uma caixinha, Uhum. né? E o mundo dele vai ficando ali e ele vai parando de observar os fenômenos que o cercam, né? E é uma perda Sim. muito grande. Sim. O papel da família fica ainda mais importante na era digital?
Com Com certeza, certeza. com Muito, certeza. E da escola? também. É, a família tem que se ver como uma parceira da escola, como eu já te falei, já mencionei, né. Na verdade, a gente tem lá o mesmo objetivo, sabe, que a criança lá na frente realize seus sonhos, que ela seja uma pessoa feliz, um bom cidadão. Então a gente tem que se ver com sabe, caminhando junto. Antes da tecnologia, a nossa mãe sabia com quem queria saber com quem estava, na casa de quem estava, quem é a mãe de fulano. Hoje, uma criança com o celular na mão conversa com qualquer pessoa em qualquer lugar do Uhum. mundo. Então, assim, o papel da família hoje é muito mais importante, com certeza absoluta, porque eles têm muito mais recursos para explorar pessoas e o mundo do que tinha antigamente. Com certeza, Com com certeza. certeza. E a questão dos valores, princípios, né? Como a gente fala nas redes sociais, as coisas estão muito soltas, existem, né, assim, pessoas defendendo coisas muito delicadas, obscuras, que infringem, né, as leis, o direito do outro, a vida em sociedade. Então, a família, ela sempre foi importante e agora ela é extremamente necessária no sentido de entender a sua função, o que antigamente os pais, né, tinham isso muito claro, né, eu costumo que tem o Rossandro, um psicólogo que fala, né, que antigamente os pais não queriam ser amados, né, eles Uhum. queriam passar aquela educação baseada em princípios e ponto. Hoje a gente tem muita preocupação e muita distorção com a psicologia positiva, por exemplo, acreditando que a psicologia positiva deixa a criança, escolher tudo. Uhum. Isso seria uma insanidade, porque a criança vai escolher o que ela vai comer, se ela vai comer um chocolate ou um legume, se ela vai comer uma carne ou um fine. Então, assim, nós adultos temos que tomar a frente e saber com segurança e procurar, assim, não que a gente é imbatível, mas assim, procurar se informar do que é melhor na formação do meu filho. Uhum. Né, acho que está faltando um pouco isso. O querer da criança, aí entra nessa questão da frustração, do sofrimento, o querer da criança está ficando muito acima das reais necessidades que ela tem para se desenvolver. Agora a gente encerrou o nosso quadro de mitos ou verdades. E a gente tem umas perguntas que os pais mandaram pra gente, né? A gente abriu uma caixinha de perguntas ontem no Instagram e alguns pais mandaram algumas dúvidas, algumas preocupações, enfim. Como desenvolver pensamento crítico no aluno se tem uma IA que ele consegue copiar e colar as coisas hoje? Essa é a pergunta. A criticidade vem do questionamento, né? De você argumentar, de você, estabelecer um contraditório, de você conviver com as diferenças, Sim. sabe, de você chegar e filtrar aquilo que você está lendo, que você está pesquisando a fonte, da onde veio aquela situação. Então a criticidade acho que vem daí, o senso crítico, ele vem da argumentação, Uhum. sabe, de eu não aceitar tudo como vem prontinho, embalado, sabe, de eu chegar e questionar tudo aquilo que de repente está vindo para mim, meu ponto de vista, Como pai e como professor. como pai e como professor. Sim, eu acho que muito da capacidade vem da vivência, Uhum. né? Se você só recebe opiniões prontas, mas não tem uma vivência, né? Você acaba ficando refém daquilo que você recebe. Então, eu acho que assim, aquilo que a criança vai vivendo, ela vê, assiste o jornal, tem aula, tem acesso a conteúdos, mas ela tem a própria experiência dela. E eu Uhum. acho que a vivência eu acho que é uma coisa que muda muito. Hoje, os nossos alunos eles pegam o celular, entra no carro, começa a olhar para a tela do celular, não olha o que está acontecendo em volta, não participa da vida familiar. Uhum. E eu acho que isso aí reduz muito essa capacidade de pensar por si próprio, de ter a própria opinião, né? Eu De acho repertório, de né? repertório. Eu acho que é a vivência. Hoje em dia todo mundo tem opinião sobre tudo, Sim. né? Só que aí quando a gente vai ver, a pessoa é especialista em quê? Em YouTube, em Facebook, Instagram, Uhum. né? Então, assim, primeiro a gente tem que ter repertório, primeiro a gente tem que estudar, primeiro a gente tem que se munir, para depois conseguir dar uma criticidade sobre um assunto, né? Uhum. Para não ser, como o Johnny falou, não ser levado pela cabeça de outras pessoas. Sim, e tá aberto a escutar também, né? Sim. Porque a gente aprende muito, né? A gente vai somando, ter mais opiniões. Às vezes você leva tão a sério um conteúdo que você consumiu de alguém, de algum canal, e você não está aberto a mais informação, né? Você Exato. fica engessado. E a gente, então, tem que incentivar esse tipo de observação. Poder olhar diferentes
perspectivas, para ir acrescentando e pensar com a sua própria cabeça. Parar desse mundo, né, só contra, só a favor. Não, primeiro eu vou me munir de várias informações e vou depois tirar. Então, assim, aí volta o que a gente falou desde o início, né? A criança tem que estar primeiro com tudo isso bem consolidado, leitura, escrita, para que ele possa avançar. Não, Sim. ninguém vai dar uma opinião sobre o nada, né? Que aí seria complicado. Então, para a gente trabalhar esse senso de criticidade, a gente tem que munir esse jovem de bastante Repertório. estímulos, repertório. Como a escola pode distinguir uma pesquisa feita de IA nos trabalhos escolares? Johnny. Para ser absolutamente sincero, não pode. A gente tem aquele olhar do aluno, então assim, eu vejo meu aluno fazendo conta no dia a dia. Então eu tenho o hábito de andar pela sala. Se ele chegar com um trabalho com cálculos maravilhosos, eu vou saber que não foi ele que fez, né? Mas a gente tem que ser realista o tempo todo. A gente tem uma quantidade de alunos enorme e ter esse olhar sempre o tempo todo é praticamente impossível. Sim, Então eu acho que aí mais uma vez entra o papel da família. com A certeza. gente está de um lado, em casos mais gritantes fica óbvio, a gente percebe, mas às vezes pode acabar passando. Que é a questão da honestidade. Sim, Sabe, a gente sempre fala, o aluno ele é nosso durante um tempo, sim, mas, tipo assim, a sociedade lá, ela vai pegar essa sim. situação e de repente pode vir a acarretar, né, num desfecho Ruim. ruim. A gente já viu isso. E assim, eu sei, mas tem ferramentas que você vai escanear a folha do aluno e ela vai. É, Como eu disse, a questão é ser realista, né? Eu tenho a possibilidade, o tempo disponível para fazer isso em. Não, não tenho. A gente tem que ser realista, Sim, e é isso que né? a gente chama a família para parceria, né? Sim, Porque se ela vê e ela percebe, ela tem que nos notificar também e notificar principalmente o filho, né? sim, Uhum. Você ganhar sobre uma coisa que você não trabalhou é muito perigoso no sentido assim, tá, é só um teste, é só uma prova, tal. Mas você Uhum. levar esse conhecimento e essa ideia de que você sempre pode burlar um sistema, aí já, né, cai num problema aí de ética, de valores que pode dar né, em larga escala, Repercutir no vai futuro repercutir. dele mesmo, né? Exato, exato. E eu Né? acho que mais além, tem coisas que não tem como resolver. A gente, enquanto adulto, lida com problemas que não tem um jeitinho. Não tem. Então, você tem um parente, né, que é afetado por alguma doença, um acidente, uma situação mais séria, a gente tem que ser forte para conseguir, né, passar por isso. Não tem um jeitinho. E ele não vai estar preparado. Acho que isso é o pior, eu né? também acho, Johnny, eu acho que a gente tá vivendo sabe, uma sociedade que tá procurando voo de galinha, sabe aquele voo, Sim, ou pulo do gato, como sim, você quiser chamar, entendeu? Ninguém tá procurando aquele voo de águia, sim, sabe? Que é o de fazer as coisas de uma forma correta, com excelência, na medida daquilo que eu posso, sim, entendeu? Entregando o meu melhor. Eu acho que a sociedade, infelizmente, está caminhando nesse sentido. Até você falou, a gente falou de desumanização. sim, Então, aí, e cabe à escola resgatar, sim, sabe? Minha mãe sempre falava, né? A gente está aqui para buscar um mundo melhor. A gente está aqui para entregar cidadãos melhores para nossa sociedade, sim, sabe? Para plantar sementes do bem, sabe? Então, passa pela escola, passa pela família principalmente, sim, mas assim, a gente tem que caminhar sabe, naquele sonho mesmo, naquele propósito de um mundo melhor, sim, através da educação, sim, que como você mesmo falou, não é só conhecimento, não é só instrução, não é só informação. sim. Passa por valores também. Quando você burla uma situação dessa, no mínimo você está sendo antiético e desonesto. E quando você ratifica uma situação como família, aí acho que toma uma proporção bem pior. Adolescente, né? A gente já foi adolescente, a gente vai ter, né? A gente entende que é da fase querer ganhar, né? Alguns benefícios aí sem muito sacrifício. Mas a gente nunca vai poder dar o reforço positivo, né? É mesmo, seja esperto, larga de ser bobo, copia, né? Uhum. Deixa que eu faço para você. Isso daí eu acho que não. A família que entra bem conosco. Sim. Uma outra preocupação que trouxeram aqui, a gente já conversou um pouco disso, mas a Michelle trouxe aqui, né? A IA vai ser utilizada para trabalhos escolares, tanto em casa quanto na escola. Isso não é ruim? O aluno não vai ficar preguiçoso? Então, como a gente está comentando, né, é o risco, né? Por isso que nós ainda estamos tateando a inteligência artificial, estamos preocupados com essa grande moda, Uhum. né?
não é um recurso que eu acredito que os jovens estejam preparados, né, apesar de a gente saber que em casa eles acabam utilizando, mas no contexto escolar a gente está tateando isso e também temos essa preocupação de trazê-lo de uma maneira muito direta e trazer mais acomodação para essa criança, esse jovem. E, assim, do mesmo jeito que tem a galera preocupada, que é a maioria, mas tem algumas também empolgadas aqui. Teve uma pessoa que comentou, né? Eu acho incrível como a inteligência artificial pode apoiar o aprendizado e despertar o interesse das crianças. Despertar um interesse, barra curiosidade. A criatividade, porque dá liberdade para ela criar um mundo. Sim, de fato, é como a gente falou. Em determinadas áreas, nas áreas corretas, ela sim, com certeza acrescenta. Hum, Mas é aquilo, não é para toda criança, Em todo o não é em contexto. todo o contexto, não é em toda a situação, né? Mas sim, de Lógico. fato, abre portas, né, para a criatividade. Com uhum, certeza. Até em trilhas de aprendizado, né, me sugira aí um plano para eu sanar uma dificuldade. Isso sim vai ajudar e vai ajudar bastante, eu acredito. Mas, como a gente falou, tem que ter uma certa maturidade, uma certa, eh, como que eu vou dizer, segurança daquilo que ela vai desenvolver, né. uhum. A outra pergunta aqui, da Ilza, ela trouxe, né? E pensar que daqui uns dias não teremos mais diálogo com as pessoas, só com IA. Pelo amor de Deus, não, Ilza, pelo amor de Deus, não vamos pensar nisso não, vamos trabalhar contra isso. Né, vamos fazer até, umas coisas, umas ações dentro de casa, sem celular num dia por semana, né, na medida do possível, desligar todos os aparelhos e eletrônicos e fazer uma boa conversa, uma boa contação de histórias, resgatar algumas coisas aí que a gente fazia antigamente e que funcionavam, né, fazer um piquenique no parque, hoje tem tantos parques lindos em São Paulo, né, Sim. dá pra gente trabalhar contra esse perigo aí que eu fico muito assustada também com essa possibilidade, mas acho que está nas nossas mãos a gente resgatar esse convívio, resgatar esse carinho, resgatar esses momentos que ficarão. É como o Johnny disse, a gente nunca vai, levar para a vida coisas assim, o dia que a gente vencer um jogo, a gente vai levar para a vida um passeio que a gente fez, mesmo que seja um passeio muito simples, né, às vezes a gente procura coisas muito caras e não é isso que a criança quer. Sim. Então, pelo vínculo, pelo carinho, pelo afeto, pelo olhar, vamos trabalhar nesse sentido. Sim. Eu acho que seria uma sociedade, assim, entristecida, porque a inteligência artificial, quando você conversa com ela, ela só te entrega coisas boas. Não tem o contraditório, não tem o diferente, ela não vai ensinar você a conviver. Ela vai te entregar coisas que você quer receber. Então, Hum, assim, seria triste pensar nisso como um diálogo. sim. Sim, eu compartilho da preocupação como eu já disse, eu acredito que sim. Eu não acho nem que é algo feito de maneira espontânea, Sim, com a mas, intenção, né. mas eu vejo que é com que acontece, né? Uma tendência de humanizar a inteligência artificial e de que as crianças cada vez mais interajam só com máquinas mesmo. Eu gosto de acompanhar essa parte de robótica e de inteligência há muitos anos, né? E o Meet, eu já mostrava vídeo para os alunos dos robôs do Meet já desde 2010. E me chama a atenção porque nos testes eles chutam o robô para ver a capacidade, o equilíbrio dele, a capacidade de levantar. E as crianças ficam loucas, com dó porque ele tem o formato de um cachorro. É, Então é como se fosse. Então, assim, você já percebe. A criança tem muito mais, inclusive, a habilidade de ter simpatia com aquilo, como se ela estivesse sentindo dor, como se fosse uma pessoa, do que nós adultos. A gente tem mais facilidade de entender que é uma máquina. Uhum. Humanizar isso para uma criança é muito mais fácil do que é para a gente. Então eu Mas me preocupo sim com isso. acho que mas é um sintoma de uma sociedade que se sente sozinha numa multidão, assim, a gente tá cercado de pessoas, mas no íntimo a gente tá só. Se você procurar, de repente, esse tipo de artifício para um diálogo, só que uma ilustração, não tô nem Assim, colocando ó, nem que sim, nem que não. acho que primeiro assim, é importante a gente deixar claro que a gente fala de humanidade, de geração, parece que a gente está falando que é todo mundo. É, não, E a gente precisa deixar claro que não. A gente está falando que, sim, que existe, né, grande incidência, um risco grande. existe um Sim, risco. uma coisa que eu falo muito, muito aluno ali muito próximo do professor e vem quer ficar conversando. E eu falo, ó, você tem que interagir com gente da sua idade.
eu gosto de você, a gente conversa um pouquinho e tal, mas agora é hora de você ficar com seus amigos, com gente da sua idade. E eu acho que às vezes isso tem que ser, não pode ter opção, Sim. né? né? Faz parte do Agora amadurecimento. não é hora de videogame, agora não é hora de celular, você vai jogar uma Uhum. bola, você Isso. vai num parque, Sim, né? sim. Até Isso X idade você nem vai ter celular. exato, exato. O ideal seria isso. As pessoas que desenvolveram as redes sociais não deixam os filhos chegar perto. Sim. Então, quer dizer, por que que, né? Por que que serve do filho para os filhos dos outros e não para os meus, né? Sim. Então, a gente. O que os filhos dos outros podem consumir, mas os meus não? Exatamente. É. Bom, estamos caminhando para o finalzinho aqui do nosso episódio. E para a gente amarrar e fechar esse podcast, eu queria que vocês dissessem algo para todo mundo. O que vocês diriam? Nada substitui o ser humano. Absolutamente nada. Na criação de Deus perfeita e insubstituível. Eu diria para a pessoa entender assim que ela é o maior empreendimento da vida dela e que ela pode utilizar essas ferramentas para melhorar a qualidade de vida dela, para progredir e entender que essas ferramentas também podem ser um atraso, também podem fazer com que ela use seu tempo à toa, então que ela tenha consciência para usar isso para o seu bem, né? Para o seu crescimento, para o seu progresso. Eu diria que a gente tem que encontrar o equilíbrio, né? Tomar cuidado com esse modismo, com as coisas que vêm de uma maneira muito genuína, muito ingênua, e avaliar se isso é bom para mim ou não. E o que a gente mais, assim, o que eu acho que a gente mais pode deixar como legado para um filho, para uma pessoa, é que ele entenda o propósito de vida. Que na vida ele veio aqui não para só usufruir, mas para contribuir. Uhum. Então, alinhar a criança para uma espiritualidade nesse sentido, né, de para que eu vim nesse mundo, algo que ninguém tira. Porque quando a gente está numa fase ruim ou numa questão assim que nos deixa meio fragilizado, vulneráveis, a gente volta a gente se fecha e se reconecta com esse propósito, né? O Uhum. propósito de servir, o propósito de contribuir. Então, acho que é o principal, é a questão da humanidade mesmo, a questão do serviço. E as técnicas estão aí para nos ajudar, nunca nos substituir. Legal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu gostei bastante, cresci uns 10 centímetros aqui. Então, espero que vocês tenham gostado também. Curtam, sigam a gente aí no YouTube, principalmente no Instagram. E um beijo no coração de todos. Eu não sei se vocês querem falar mais alguma Não, só coisa. me despedir mesmo, obrigado. Obrigada, gente. Foi uma honra. Até a próxima.